Boa noite, queridos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, culto de oração, culto que nós temos feito em nossas casas. E eu gostaria de ler um texto, 2 versículos, na verdade, estão lá no Salmo 90, versículos 1 e 2. E diz assim na palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus reina desde a fundação do mundo. Vamos louvar a esse Senhor, nos lembrando que Ele é o nosso refúgio e dando glórias a Ele por tamanhas maravilhas que Ele nos faz viver. Vamos cantar. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Vamos do início. Nosso Deus, Ele é soberano, é soberano. Ele reina, Ele continua reinando antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver essas maravilhas e nós podemos provar o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor tem feito obras maravilhosas em nossas vidas, Pai. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor é o nosso refúgio e se mostra presente de geração em geração.
Obrigada, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, agradecendo por Tuas obras maravilhosas em nossas vidas. Obrigada por tão grande salvação, obrigada por tão grande esperança nós temos em Ti, que nós nos coloquemos à Sua disposição, Deus, para sermos instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se coloque diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar o refrão novamente. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por grandes maravilhas que Ele faz, nós podemos ver. Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma quarta-feira, graças a Deus, para estudarmos um pouco mais do nosso livro Quem Sou Eu? O livro que a cada capítulo vem nos ensinando um pouco mais da nossa identidade em Cristo. Hoje é o capítulo 6, capítulo esse que traz uma das palavras mais mal compreendidas do vocabulário cristão: santo. Para a tradição católica romana, pessoas que alcançam realidades incomuns geralmente são chamadas de santo. E entre os evangélicos, pessoas que excepcionalmente devotadas e santificadas são aquelas que são consideradas santos. E minha pergunta para você é: e para você? Quem é santo? Qual o significado de santo para você? O versículo base para nosso estudo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, onde está escrito assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Que interessante, né, irmãos?
Paulo, mesmo sabendo de todo o contexto que se encontrava a igreja de Corinto, ela estava moralmente desestruturada naquele momento, mas mesmo assim Paulo os sauda, né? Falando, os chamando de santo. Ou seja, Paulo nesse momento mostra pra gente que ser santo não é uma aquisição espiritual ou um reconhecimento desta aquisição. Neste momento, santo é uma condição na qual Deus nos leva como cristãos. Uma condição em que no momento que você aceita, né, Jesus como seu Salvador, você se torna santo, independente da situação em que você está. Segundo o alfabeto grego, as palavras santificar, santo e santificação pertencem à mesma família. Logo, santo é alguém que foi santificado. Santificar, o significado da palavra desse verbo é separar. Logo, santo é alguém que foi separado. Mas separado para quem? Para quê? E aí vem a resposta. Alguém que foi separado para Deus. Em 1 de Pedro 2,9, Pedro diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus. Santo. Santo é aquela pessoa que foi, segundo as Escrituras, separada por Deus, separada para Deus. Nós temos um dono, pois nos foi pago um alto preço pela remissão dos nossos pecados. E esse dono é Deus. E Pedro nos afirma isso na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Ele diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Então, Paulo mais uma vez confirma que fomos comprados por um alto preço. Não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então, por isso, somos santos. Somos separados para Deus. Então, tudo isso é um processo, como o autor já vem explicando. Você aceita Deus, automaticamente uma sementinha é colocada no seu coração, como diz as Escrituras, e a partir daí você já é considerado santo, porque você a partir daí já é separado para Deus. Você já é propriedade exclusiva de Deus. Então, é aí que nós entendemos por que somos chamados de santos. E aí começa, ou inicia-se o processo de santificação. Ou seja, você se aperfeiçoa mais, você tem mais um conhecimento, essa sementinha começar a crescer dentro de você, porque não é por você mesmo, e sim pela obra do Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo que habita dentro de você a partir do momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador. A partir do momento em que você tornou-se propriedade exclusiva de Deus. Pois é, irmãos, temos um dono sim, e Deus nos deixa livres, né? Ele nos dá liberdade de escolhas e desejos, porém temos sempre que lembrar que o Espírito Santo dele habita em nós, então temos um proprietário. E para isso, para nos lembrar disso, eu queria trazer para vocês o texto de 1 Coríntios 10, 31, onde o autor fala: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mostra mais uma vez que tudo que nós façamos sabendo que temos um dono, temos alguém que pagou um alto preço, e somos santos porque somos propriedades exclusivas dele. Então, nossas atitudes, tudo que nós pensamos em fazer, temos que lembrar que tem que ser feito para a honra e para a glória
do nosso proprietário maior, que é Deus, que habita em nós e que seu Espírito Santo habita em nós. Então temos que ter bastante cuidado naquilo que nós fazemos, porque a partir do momento que fomos salvos por Jesus Cristo e através dessa salvação nós somos considerados santos. E por sermos santos, temos uma responsabilidade em todas as ações que nós tomamos como cristãos. Ou seja, a obra santificadora está ligada à nossa salvação. Pois é, irmãos, esse momento de santificação que ocorre exatamente no momento em que somos salvos, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e através do seu sangue nossos pecados foram perdoados e aí fomos justificados perante Deus e por isso nos tornamos santos e propriedade deles. É exatamente a santificação onde ocorre para todos no mesmo momento. Então é o momento da chamada santificação definitiva, é aquela santificação que todos os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador possuem. E a santificação progressiva, que é aquela santificação que não depende de nós, mas depende do Espírito Santo, que nos capacita a cada dia e nos capacita cada vez mais quando procuramos conhecer mais a verdade, estar mais dentro da verdade, daquilo que nós acreditamos que é o correto. Não que nós não pecamos, nós pecamos sim todos os dias, mas no momento que você vai conhecendo a verdade, o Espírito Santo vai te capacitando. Então, quando você peca, esse pecado te incomoda e faz com que você procure ou evite pecar, repetir esse pecado, porque o Espírito Santo mesmo age em cada um de nós, de acordo com o seu conhecimento e a sua busca pela verdade. E para finalizar, queria trazer a mensagem final que o autor deixa no livro com relação ao entendimento que temos com relação a sermos santos, né? Então, como o livro mesmo fala, né? Quem sou eu? E a resposta final que o autor traz é: sou santo, não pertenço a mim mesmo, e sim a Deus. Fui comprado, declarado santo por Deus e separado para Deus. Assim, Deus está sempre trabalhando para me ajudar a crescer em maturidade espiritual, um processo em que Ele me chama para cooperar em todos os sentidos, em consequência da minha gratidão por sua misericórdia. Então, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que esse ensinamento de hoje, né, do capítulo 6, sirva para entendermos realmente que somos santos, somos propriedade de Deus, somos aqueles em que devemos conhecer a verdade, espelhar a verdade que é Jesus Cristo, que nos comprou, pagou um alto preço, como falamos também hoje, e que isso sirva para que nosso crescimento espiritual seja cada vez maior. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que nos encontrarmos mais à frente, nas próximas quartas, e que esse livro realmente faça com que nossa identidade em Cristo seja cada vez mais presente, cada vez mais conhecida por nós.